Olá, bem-vindos! Está começando mais um RF Debate e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e curioso que eu tenho certeza que você aí de casa vai gostar bastante. Nós vamos viajar no tempo. Nós vivemos uma onda poderosa de nostalgia dos anos 80. Se você já reparou nisso? São as roupas, a música, a dança, os filmes e até em objetos. E no comportamento também, muitas vezes as pessoas estão querendo retratar comportamentos lá de trás do passado. Mas por que essa década segue tão viva no imaginário das pessoas? O que há nos anos 80 que ainda desperta tanta identificação, memória afetiva e prazer? E para discutir todo esse fenômeno cultural, eu recebo os meus colegas jornalistas Ingrid Voit e o Vinícius Boer para refletirmos sobre essa nostalgia que transformava em estilo de vida e até em mercado. Tudo agora tem anos 80. Bem-vindos, Ingrid, começo por você, bem-vinda. Você já reparou isso? Olá, Noêmia, já reparei sim, a gente acaba, sendo aí contaminado também, acaba sendo arrastado por essa onda nostálgica e dá pra sentir no nosso dia a dia, até em questões aí que a gente, apesar de não ter vivido os anos 80... Isso que eu ia te perguntar, se você viveu os anos 80. Não vivi os anos 80, eu vou falar aqui com a propriedade de quem tá sentindo mesmo essa onda nostálgica aparecendo. Sentindo uma saudade daquilo que não viveu, né, Vinícius? Porque você também não é dos anos 80, né? Com certeza, eu bati ali na trave, sabe? Mas eu falo com propriedade dos anos 90 e a gente sempre sente saudade, né? E a gente percebe essa nostalgia em alta na conversa com os familiares, sempre tem aquele tio, aquela tia, ou até mesmo os avós falando sobre um tempo em que nós não vivemos e a gente sempre se pergunta, nossa, será que se eu vivesse nesse tempo eu teria aproveitado mais, teria aproveitado melhor? E é o que a nova geração pergunta também sobre essa pergunta sempre que se depara com essa situação, né? Olha, eu quero dizer para vocês que eu vivi a década de 80, mas eu estava até conversando aqui nos bastidores antes de começar e eu dizia assim, não percebia o que era, a gente só ia vivendo, né? A gente não tinha o tempo de pensar, nossa, essa é a melhor época. Não, eu só ia vivendo. Não estava marcado assim, Não, eu acho que eu tenho uma impressão de que é isso que acontece, né? Independente da geração que você é, aquele momento que você está vivendo, você só está vivendo ele, né? Você não tem todo o parâmetro para definir se isso é muito bom que acontece. Porque a gente se coloca a pensar, por exemplo, em músicas. Tem músicas que não é da minha época, que é um pouco antes, e que você olha e fala assim, é perfeito até hoje. Sim. Né? Se enquadra até hoje, né? Que demais! E a gente às vezes pensa, tanto na música quanto na arte, a gente pensa, nossa, se um dia esse cantor que já é velho, já assim, velho não, mais velho, né? Se um dia ele não estiver mais aqui, quem será que ocupa o lugar com tantas coisas brilhantes que foram feitas por ele, né? Então, e será que ocupa, né? Muitas vezes a gente faz essa reflexão também. Exato, assim. Exato. Mas eu queria saber de vocês, por que vocês acham que essa década permanece tão presente no imaginário coletivo ainda hoje em dia? Eu acredito que a grande questão foi o impulsionamento das redes sociais, porque eles entenderam que esse tipo de conteúdo, quando se fala das décadas anteriores, é um assunto que engaja, traz curtida, traz comentário, e aí são dois públicos, quem realmente vivenciou essa época e sente saudade, e também os mais jovens, as crianças que às vezes pensam assim, nossa, que saudade daquilo que eu não vivi ainda. Então eu acho que a rede social, ela conseguiu fazer com que o conteúdo da década de 80 e de 90 entrasse com mais facilidade. E muitas vezes dá um retrato que não é muito o real, porque como você disse, é muito mais fácil você estudar a história do que você vivenciar a história, né? Então, muitas vezes as pessoas olham um vídeo curto de 20 segundos e imaginam que, né, uma vida toda, uma década que poderia retratar num vídeo pequeno, mas eu acho bem curioso quando a gente percebe uma criança, um adolescente, ou alguém mais jovem do que nós, né, Ingrid, cantando uma música dos anos 80, dos anos 90, na ponta da língua, às vezes você fala, nossa, nem eu sei essa letra completa e eles sabem. É justamente por conta desse fenômeno das redes sociais, imagino eu. E eu acho que isso tem a ver também com uma questão de status, assim, porque você mostra, muitas vezes, conhecendo algo mais antigo, que você tem referências, que você tem ali, né, uma bagagem que você pesquisou, você foi atrás de conhecer. Acho que está atrelado também, porque hoje a gente até comentava
nos bastidores aqui também, a questão de viver e tá bastante na internet, ter essa presença ali de redes sociais, então a gente quer mostrar, né, muita coisa ali, a gente tá postando a todo momento, ou vendo que as outras pessoas postaram, então você também acaba ali mostrando que você tem essas referências com você, né, acho que tem a ver com isso também. E tem ícones, né, que se tornaram ícones e que na sua época nem era assim, por exemplo, a gente falando agora que eu lembrei do bolo de aniversário que tinha umas bolinhas prateadas. E que aquilo pra mim, gente do céu, não dava pra comer, machucava a boca, o dente, porque era uma bolinha dura, parecia um chumbinho em cima do bolo, tudo. Parecia de metal mesmo. E era uma coisa que, assim, eu tinha vergonha daquilo e hoje faz assim, nossa, olha como que era. Aquilo é que era infância. Bolo retangular, grande, que dava pra repetir 2, 3 vezes. Mandava pra família. Mandava pra família dos convidados, todo mundo levava a sua marmitinha para casa, ainda sobrava, né? E hoje a gente sente saudade disso, que era uma coisa que na época ficava, ai, meu Deus, não, né? Exatamente, eu acho que não é só também nessa questão da produção cultural, da música, enfim, mas a estética também, né? Ela vem muito presente, essa questão do metalizado, do glitter. A gente sabe, eu acho que quando a gente fala de moda, de estética, é uma coisa mais fácil relacionar com a questão cíclica, né? Que a gente sabe que as tendências vêm, voltam. E aí a gente vê isso também agora, né? Com os anos 80 aparecendo bem forte. E a Ingrid toca num ponto importante, porque a moda, a música, a cultura, nos anos 80, tinha um tempo maior de maturação, né? Hoje a gente percebe que algumas bandas, elas surgem, bombam de fato nas redes sociais, mas depois de 2, 3 meses já tem uma outra novidade. Eu acho que também esse ritmo mais acelerado faz com que o jovem, com os adolescentes, eles meio que tenham aquela certa crise, entre aspas, de identidade, né? Qual que é o meu gosto musical? É tudo muito superficial, né? É tudo muito rápido, instantâneo. Para você ter uma ideia, eu acho que vocês ainda pegaram isso, talvez, no finalzinho, mas existia o vinil, que hoje também existe, né? E é nostálgico o vinil, mas na época dos anos 80, o artista compunha lá 5 sucessos do lado A, que era o sucesso, mas também tinha o lado B, né? Hoje tem artista que a vida inteira fica com uma música que ele soltou na rede social e ele vai se perpetuando por aquilo até que alguém venha e substitua. E daí você não lembra mais nem como era a letra daquela música. É verdade. Né? E às vezes ele já lança assim, alguma coisa, um hit, pensando que vai fazer sucesso na rede social mesmo, né? Já a produção fica voltada para isso, para se encaixar ali na dancinha do TikTok, para ter uma partezinha, né, extraível, assim, que possa ficar bombando. E a indústria, é claro que vai aproveitar essa nostalgia para faturar. Tem uma determinada marca, não posso falar nada de nomes, mas, por exemplo, um chocolate que bombou numa época, ele foi relançado, fizeram, assim, filas quilométricas no primeiro dia de venda para as pessoas pegarem, abrem o pacote de chocolate e falam, nossa, mas não é igual, né? O gosto do chocolate não é o mesmo, né? Porque justamente tem um outro contexto, era uma outra fórmula, uma outra receita e um outro contexto de vida mesmo, né? E de tudo isso, né? Música, televisão, cinema também, né? Tem grandes clássicos que foram dessa época dos anos 80, né? Os anos 80 foram um grande celeiro, tanto na música quanto na arte, no cinema. E daí, videogames, que eu não gostava muito, mas tinha lá um videogame, né? Os meninos gostavam bastante. Qual desses vocês, assim, acham que impulsionou mais e que ainda hoje é bem marcante quando o pessoal puxa? Eu acho que a música influenciou muito. Eu acho que até hoje a gente vê aí coisas novas sendo produzidas que referenciam o que já veio, né? E a gente, falando especificamente dos anos 80, teve ali uma efervescência, né, cultural muito grande na música em si. Acho que em todos, vários setores, vários aspectos, a gente consegue falar isso. Mas eu destacaria aqui a música, Madonna, por exemplo, né, que estava ali no seu auge. Exatamente, Michael Jackson também. Então, eu acho que quando eu penso em anos 80, para mim, assim, o que fala mais alto de memória é a música. Eu acho que a música, ela tem esse poder, né? O tempo todo ela tem esse poder, né? Você ouve, você lembra de uma época, você sente saudade de alguma coisa.
A música, ela consegue isso, né, Vini? Ela marca. E a música e a dança também. Estou me recordando aqui que é onde que está a nostalgia aqui na nossa região. Na Lagoa do Taquaral, na pracinha do Buzolim, em Limeira, quando a gente passa e vê aqueles grupos assim de 20, 30 pessoas no passinho do flashback. Aquelas músicas, né, aquele movimento ali ensaiado, coordenado. E olha, parece que é fácil quando a gente olha assim, mas, por exemplo, quando você se arrisca ali a acompanhar, exige um certo treino, né? Tanto ali na Maria Buzolim quanto ali essa é uma Arautos, turminha, né? É uma turminha lá da Arautos da Paz, e eu estava correndo lá na Lagoa do Taquaral e elas estavam ali dançando porque tinha uma banda se apresentando e elas começaram a dançar ali, fazer os passinhos, e eu comecei a gravar. Daí ela pegou e falou, vem aqui dançar. Gente, não, zero coordenação motora para fazer isso. Eu acho muito bacana, mas nem na minha época, lá atrás, eu conseguia, né? E porque eu erro e começo a dar risada, mas eu acho muito bacana isso. E é um movimento que vem crescendo bastante, né? O movimento dos flashbacks, dos passinhos. Em Campinas tem, além ali da Lagoa do Taquaral, da Arautos da Paz, tem grupos em clubes que fazem isso, que se unem uma vez por semana para treinar passinhos, para ensaiar, para no fim de semana irem em shows para dançar. Sim. E além dessa, você tocou num ponto a questão da reunião dos amigos. Eu acho que para além disso, da música, das danças, eu acho que o comportamento também dos anos 80, 90, os jogos de tabuleiro, você falou do videogame, eu me recordo assim do Mega Drive, que tinha uma única fita que com 10 jogos, e na época eu achava aquilo muito extraordinário, tecnológico. E hoje quando a gente olha para os videogames atuais, eles são hiper realistas, então é uma situação diferente. Mas quando a gente olha para a questão dos jogos de tabuleiro, os encontros com os amigos, acho que vem muito nessa questão de vamos tentar lembrar um tempo que nós vivemos e era bom, e toda vez que a gente se encontra, tem essa memória, às vezes até para passar de pai para filho, de avô para neto, um pouco desse comportamento do passado. Sabe uma coisa que eu achava sensacional também, e é tão sensacional que foi sensacional e continua sendo, são as propagandas da época. As propagandas da época, de bala, de marcantes. Chocolate, de produto de limpeza, né? São marcantes, realmente elas são marcantes, que até hoje elas ficam na memória, com os jingles que eram brilhantes, que a gente ainda se lembra. E isso é que chama nostalgia, né? Sim. E vem crescendo bastante, e os sociólogos estão dizendo por aí, porque quem estuda esse comportamento, né? Eles dizem que essa nostalgia cresce quando o presente parece instável. O que vocês acham disso? Vocês acham que a gente vive um presente instável, talvez, com tudo isso que a gente falou, com a falta de relevância na música, na representatividade cultural, embora esteja efervescendo, né? Mas mesmo assim parece que falta alguma coisa. Eu acho que isso tem relação com uma questão que a nossa relação com a tecnologia mudou bastante, né? Antes a gente via o avanço das coisas acontecer de forma mais lenta, né? A obsolescência programada que dizem, né? Que é quando você compra o celular hoje, daqui a um ano você já vai querer trocar de novo. Não era assim antes. Então a gente tem essa questão de viver meio que parecendo que está tudo sendo mais com pressa, mais rápido. Uma ansiedade que influencia o nosso comportamento, que era diferente antes. Sim. Que não era tão presente, pelo menos antes, né? Era uma velocidade de vida diferente. Então, eu acho que isso desperta, de certa forma, essa nostalgia, porque a gente fica aí se referindo aos anos 80, 90, até 2000, como tempos mais calmos, né? Mais tranquilos em relação a isso. Não era de tanta urgência, assim, de estar presente tanto na internet ou de fazer as coisas de uma forma mais rápida. Eu acho que tem uma relação aí com isso. Vini, eu tenho aqui uma falinha da socióloga Rita Salmaço, e eu gostaria de colocar para a gente, depois do intervalo, a gente trazer de volta para a nossa conversa aqui, que ela fala exatamente sobre essa questão da nostalgia. Vamos ouvir.
Todos nós sabemos que os millennials são pessoas muito nostálgicas, porque viveram um período e sente saudade de uma época em que a gente não tinha todos esses recursos digitais. Apesar de ter melhorado muito aí a nossa vida, a gente se sente muitas vezes atropelado por tanta tecnologia. Mas como explicar que a geração Z, nascida já nessa tecnologia, tem saudade desse tempo que eles não viveram? Então, esse é um fenômeno chamado nostalgia vicária ou anemóia, que o ramo acadêmico, inclusive, estuda. A sociologia, com Fred Davis, que estudou muito sobre identidade, e Svetlana Boim, que estudou bastante sobre nostalgia, inclusive escreveu um livro em 2001 chamado O Futuro da Nostalgia, basicamente prevendo tudo o que vem acontecendo hoje. Oferece, então, a sociologia, oferece 3 pilares para entender esse retorno cultural. Primeiramente, a construção de uma identidade geracional, num mundo que se transforma muito rápido, tanto socialmente como tecnologicamente, o jovem busca pontos de referência estáveis para construir ali o seu perfil, a sua personalidade. Então, de certa forma, essa busca por referências do passado serve como uma âncora de identidade, como um elemento de diferenciação no grupo. Além disso, a gente tem também o pilar da memória cultural e da transmissão social. É dessa maneira que esses elementos do passado retornam, por meio também de uma memória cultural ou não autobiográfica, como é o caso do consumo de narrativas, gente? Meios de comunicação em massa, como filmes, séries, músicas, tendências digitais, lá no TikTok e nas redes sociais como um todo, fornecem um material, uma fonte para essa memória imaginária. O jovem, ele não sente falta, então, da época real, porque ele está vivendo ainda essa época, mas ele sente falta de uma simulação da idealização daquela época fornecida ali pela mídia. E o terceiro ponto que faz com que esses elementos do passado retornem e façam com que os jovens tenham falta de um período em que eles acabaram não vivendo, é a comodificação da nostalgia. O que seria a comodificação? Seria a transformação de um produto, transformar a nostalgia, sim, em um produto ou um serviço padronizado, onde ele vai se distinguir apenas pelo preço, como é o caso, por exemplo, o retorno das vitrolas, mas com toda a tecnologia. Hoje as vitrolas, elas têm Bluetooth, elas têm entrada USB, você pode ligar assim outros aparelhos de som mais potentes, mas tem lá a vitrola com um visual retrô, Isso mostra o quê? Que é um produto assim padronizado, mas ele com elemento retrô ele vai ter uma diferenciação de valor, ou seja, vai ser vendável exatamente por conta dessa estimulação que a mídia faz sobre esses períodos. Então, o mercado de consumo capitaliza diretamente sobre essa atração pelo passado. Então, aí nós temos pelo menos 3 elementos que fazem com que hoje os jovens, e não somente eles, sintam saudade desses períodos aí da década, principalmente, hoje da década de 80, 90, e haja saudade, gente? É isso aí, Haja saudade. Haja saudade daquilo que não vivemos. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o RF Debate, hoje recebendo a Ingrid Voit e o Vinícius Boer para falarmos sobre a nostalgia dos anos 80, que inclusive é discutido, Esse comportamento é discutido pelos pesquisadores, porque tá bem forte mesmo, No bloco anterior nós ouvíamos a socióloga falando a respeito deste comportamento, gente, e inclusive, não sei se vocês repararam, mas eu vim com uma blusa meio nostálgica aqui, Sim, que é a blusa manga de presunto. É manga de presunto. Ou bufante para algum. Para ser bufante ela tinha que ter uma ombreirinha aqui, Mas essa aqui é a manga presunto, que ela fica bem bufante também, E o cabelinho meio lá também anos 80, Porque era para ser uma referência que acaba sendo incorporada. Mas falando aqui de moda, porque as roupas, elas estão aí de volta, inclusive o balonê tá voltando Sim. com força, o tutu, aquela saia
com um tulizinho. Sim. Ela disse das vitrolas, que tem uma roupagem antiga, mas a tecnologia está por trás. Então, os móveis, a moda, ela tem acompanhado bastante essa questão da nostalgia da volta dos anos 80, né? Sim, o Vini até comentou um pouco no início, né, essa questão que o mercado acaba se aproveitando, surfando nessa onda também da nostalgia, né? E a gente sabe que acaba sendo também uma questão ali de pertencimento, porque é algo que, como o Vini também comentou, as pessoas que já viveram vão lembrar, vão gostar de estar revendo isso, e quem não viveu acaba também entrando, né, nessa onda, porque conhece novas referências, entende assim, por isso que os meus pais gostavam disso, por isso que as pessoas mais antigas da minha família gostavam de tal coisa, então vira uma questão afetiva, né, de recordar ali. Eu acho também de se relacionar, de se reconectar, né? Se identificar. Porque, assim, o meu pai e minha mãe gostam, eu também quero saber, porque eu quero também compartilhar um pouquinho com eles do que foi isso, né? Então... E tudo acaba levando no mesmo diagnóstico, digamos assim. É a saudade das relações humanas por trás da moda, por trás da arquitetura, do comportamento. A sensação da juventude é que as relações elas estão menos pessoais, digamos assim, por conta do ritmo. A tecnologia veio para ficar, veio para ajudar e muito, mas as pessoas sentem falta justamente disso, da relação. Eles querem uma relação mais humana, uma relação com mais profundidade, onde o ritmo pareça menos acelerado do que esse ritmo atual. E aí, por isso que muitas vezes vem aí uma roupagem antiga, mas por dentro não tem nada de antigo. Tem muita tecnologia envolvida nesses produtos que a indústria oferece. Tá, de tudo isso que a gente falou, o que você tem saudade do que não viveu? Eu tenho saudade de estar um pouco menos conectado, né? Eu acho que as redes sociais, elas vieram para ficar, mas eu sinto saudade da brincadeira de rua, que eu vejo que hoje em dia as crianças elas têm cada vez menos. Eu sinto saudade do olho no olho, que muitas vezes acabou se perdendo, daquele tempo de colégio onde você tinha uma busca incessante pelo pesquisar. Hoje tudo parece ser muito mais fácil, e de fato mas na construção do conhecimento precisa de mais tempo para fortalecer essa relação. Parece que tudo acaba ficando mais no superficial hoje, né? Assim, eu acho que também vou nessa onda de resposta. Eu acho que é a maior saudade, né, do que a gente viveu antes da nossa infância, né, da brincadeira na rua, de fazer conexões reais, vivendo coisas com as pessoas, não só conversando ali através de uma tela, né, de algo que não é de verdade, é virtual, apesar de... eu sou uma fã de tecnologia, eu gosto bastante, eu acho que a internet facilita muito a nossa vida, inteligência artificial, a gente tem que entrar nessa onda também, não ficar de fora, mas eu acho que o segredo está nisso, né, de saber dosar, saber enxergar ali os limites, saber enxergar o que está sendo prejudicado e o que poderia ter continuado como era antes, porque era bom, né, a gente tem que reconhecer que era algo positivo de como funcionava. Agora, essa revisita ao passado, é importante emocionalmente? Você disse aí que é uma coisa saudável, né? Você também sente falta disso, porque, de certa forma, ela trazia uma saúde mental, né? Hoje, como a gente já citou aqui, o tempo passa muito rápido, a gente se perde muito no tempo, porque são muitas coisas para fazer no dia, e quando a gente vê, já acabou a semana, já acabou o mês, já está chegando o Natal, e já viramos o ano, e a gente não consegue acompanhar tudo isso. E alguém me disse outro dia que foi assim, porque a gente tem tanta coisa para a gente fazer, que a gente não vê o tempo passar. Então, o que está errado nisso tudo? Eu acho que tem relação com isso também, né, da tecnologia, porque a gente acaba vivendo com uma cabeça e uma cultura toda de otimizar todos os processos, fazer tudo mais rápido, fazer o máximo que a gente consegue, e esquece e acaba, claro, deixando algumas coisas de lado, né? Você não acha que tem a ver com isso também, Vini? Eu acho que sim, acho que a sensação de que você tem muito... Eu lembro que antigamente, quando você recebia uma ligação depois das 10 horas, era uma coisa assim...
a pessoa que ligou foi inconveniente, né? E hoje a gente percebe, assim, que as relações de trabalho, avançando para meia-noite, para 1h, então as pessoas sentem falta dessa calmaria. Só que, assim, revisitar o passado é uma coisa. O que a gente não pode é viver o presente, assim, olhando muito para o passado ou para o futuro. Então, acho que isso também pode gerar outro tipo de questão com a saúde mental, né? Porque quando você olha muito para o passado e deixa de viver o presente, é depressão. Quando você olha muito para o futuro e deixa de viver o presente, é a crise de ansiedade. Então, eu sempre falo, né, que tem que aproveitar o hoje porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. É verdade. Se a gente fizesse uma lista, tem um monte de coisa aí que a gente traz desse tempo, mas você trouxe as fotos? Tá no arquivo agora, eu acho. Vamos ver então, porque uma nota aí foi dado um desafio para que eles trouxessem alguma coisa. Essa é a minha. Olha, foi o momento que eu tenho um bichinho virtual, Tamagotchi, ali no peito, junto com um Sandy Júnior, que para uma criança dos anos 90 foi uma dupla referência, não é mesmo? Com certeza. E tem também, eu separei algumas imagens, quando nós falamos muito sobre os jogos de tabuleiro, né? Então nós temos eu tive a oportunidade de acompanhar uma exposição de brinquedos gigantes, né? Que nós temos o Pula Pirata, brinquedo que marcou a época, temos o Cai Não Cai, se tiver a imagem pode até rodar, tá? Brinquedos antigos. Olha, eu fui fazer uma reportagem para o RF com você, e isso mexeu com a nostalgia de geral. Todo mundo olhava, os brinquedos tinham o tamanho dos adultos. Então eles brincavam ali com os Gênios, com o Pula Pirata, o Cai Cai. Foi uma exposição, ali parece que não tem ninguém, mas é porque eu fui antes da abertura. Quando abriu, filas quilométricas ali dentro de um shopping querendo. Em Campinas, reviver esse momento, né? E alguns pais com os filhos. Foi lindo de ver. E se a gente tiver as minhas aí também, eu separei umas fotos da infância, porque a gente se propôs aqui, né, a falar sobre essa passagem do tempo e revisitar o passado. E aí tem umas imagens que é sobre a tecnologia, a passagem da tecnologia mesmo. Na primeira, aquele computador, aquele micro mesmo, né? O computador brancão, que tinha CPU ali, que tinha tudo. 386. Internet de escada. E você até comentou, Noemi, quando a gente está vivendo, a gente não pensa que isso vai ficar pro passado, né? Nunca nessa idade imaginava que essa foto ia ser uma relíquia depois de estar com um computador assim que a gente não vê em nenhum lugar mais. Aí na segunda tem o telefone ali de teclas, telefone fixo, para a geração Z, ele existiu, tá, gente? E aí o bichinho da Parmalat também, que atualmente... Eram pelúcias, né? E que tá voltando, né? Colecionáveis. Agora e ela colecionou todos, dá pra gente ver ali, ó. Ela completou todo o time da Parmalat. Eu não lembro se eu completei tudo, mas tá quase completa a coleção. Gente, e isso era uma coisa bacana também, né? Essa coisa de você imprimir a foto e guardar esse momento, né? Hoje a gente tem tudo no digital. Os albinhos, né? É um ritual, né? Receber a família sábado à noite pra poder ver pra ficar vendo fotografias. Gente, nosso tempo já estourou. Eu agradeço muito, que pena. Voltamos literalmente Poxa no vida, tempo. Voltamos agora aqui para o presente, a gente está encerrando então. Foi muito bacana ter você aqui, Ingrid e Vinícius. Obrigado. Agradeço muito por vocês terem topado. Obrigado pelo convite, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Até. O RF vai ficando por aqui, o RF Debate vai ficando por aqui e a gente volta semana que vem. Tchau, tchau.